Posso tsamala dele, chutrashi dele, namazu tsamala. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem a todos vocês? Trashtele? Ani diri lariang, ani namazu dangazu ni tato ni umusi chi panza, ani chi tamshi chi chi chungwa dang namazu yang, nga so kang sheba dele ya, dini tiwa, chi tilinga diri korkab, chungwa tabe misi gabu chungsi. Então hoje a gente começa de novo com essa terceira aula e também estou muito contente com a oportunidade da gente primeiro se reencontrar hoje e também de ter essa troca de perguntas e respostas que a gente já vem recebendo as perguntas. 야. 나로서 아니 딱 가서 온 이슈와 나시리 초르텐들 셈군 초르텐들 루진 초르텐 니그나니 단당아로서 가서 봐봐데 주드 셈 셈진 초르텐들 간디간디 제고도 어디니 걸려야지 나서 롤리 제기요 손자 데지 돈다 춘주지 말해서 데니 돈다 하진 거 개체무지 차대요래. E como a gente vem falando, a saúde mental, o tema dessa aula é saúde mental e emocional. E aí todos nós conhecemos bastante o assunto saúde, mas normalmente a saúde física. Em contrapartida, o mais importante é a saúde mental e emocional. Então, sobre isso que a gente vai continuar falando hoje. 야. 알아서 류란 초대 여보 여보이나 류보드 데보당 기보 연구도 어때 난신그 안 셈래야 초대 여보 여보이나 아니 때 난신그 소소래야 되기더라고요. Uhum. Se a gente trata bem do nosso corpo, cuida bem do nosso corpo, então a gente tem a saúde física correta. Da mesma forma, se a gente quer uma saúde emocional, mental boa, então a gente também tem que saber como cuidar bem dessa nossa saúde mental. 점선 가르래 E 라바이나 por que 아주 isso? 셈진 간디지 임바이나요. 류당 셈니래야 수 땐데요레스. Porque como nós somos seres sencientes, para a gente existir como um ser senciente, a gente depende, a gente se apoia no nosso corpo e na nossa mente para existir. 야. 데니다 값스 봐봐 아주 담보 안에 지 조시드 가르래 지디가나야 가장아서 뉴모 응원지 지디가나 뉴모들이야 짠년도 니위 뉴모스니 데니 초니치. Uhum. E a gente começou a falar semana passada sobre falando da parte mental, então a gente começou a apresentar, a parte das aflições dos tipos de pensamentos negativos, especificamente as aflições raízes, que são 6. 야. 다 디나니 가서 값스 봐봐데 가장 짜위 뉴모 봐 쭉. 짜위 뉴모 봐 쭉나니 담보 네 손데 코르데 데체 디디지 넘버 솔레 주 짐바체니 단다 아니 디링 값스 봐봐데 딜하마 강 톱톱지 주인스. E dessas 6 aflições raízes ou mentes negativas, modos de pensar negativos, das 6 a gente já, passou pelas 3 primeiras, lembram? E hoje a gente vai para as 3 últimas, mentes aflitivas raízes. 야. 다 디니 가서 디니 제 무스 어떤지 마시비 원들래야 아니 가서 걸론데 주고데 소소고 걸론데 베키 쳔보지 손자 아니 가서 걸론데 간디 고그레스 걸론 싸마치다 걸론 야 쳔보지. E não esqueçam que antes da gente começar esta aula ou a ouvir esse tipo de assunto e refletir esse tipo de assunto que é tão virtuoso, é muito importante a gente setar a motivação correta. E o que que significa setar a motivação correta? Setar a motivação uma motivação profunda e uma motivação vasta. 야. 걸론 싸마시디 갈라 갈라 고레스 소소고 심리야 디디가 아니 제가 가르산 단진다 나서 주위 값에 아무도 내가 제초간이 지인바이나 토마르델야 지금 남도 누가 그리듯소 아니 심jel라 강 뇽뇽치 제토바이나 걸론도 싸마세야 차고래. A motivação profunda e vasta não, motivação limpa, pura e vasta. O que significa a motivação pura ou limpa? Significa limpa livre de qualquer tipo de pensamento negativo, de motivação ou de ideia negativa. Se a gente estiver completamente livre desse tipo de ilusões negativas ou de dúvidas, etc., então quer dizer que a nossa motivação é uma motivação pura. 야. 굴론 야쳔보세 디간래야 갈라 고레스 소소 지고래야 펜도 용비 쳇도 마임바
아니 소소가 지 파마 쭈르지 비치 셈제 몽볼이야 펜토 드니 지긴 삼비 어디니 삼로치 요바이나 야고요레 E a motivação não somente pura, mas também a motivação vasta. E o que que significa motivação vasta? É, antes da gente engajar nessa aula aqui, vocês pensem, eu vou ouvir essa aula, vou refletir sobre esses assuntos, não somente para o meu próprio benefício, não somente para eu alcançar um estado mais tranquilo e contente de vida, mas sim vou refletir sobre os assuntos dessa aula para eu também poder ser de benefício, inspirar as outras pessoas também. 야 근데 송상아서 안에 냠도 소소 그런 야고용 이 체도 아니 몰음 지켜고 있어 Então, para gerar essa motivação pura e vasta, vamos rezar agora. 야 산리 주다서기 주나 저저도 아니 교수지 다기 주서기 손 놀라 벤저 상계로 버르셔 완전 손으로 그나 이미 그래서 타고 주는 세위주비 당신자반이 삼자신이 나눠보지 템버린 친척이 맞죠. 자자냐 버지비 소들은 이제 친구녀로 주고 반대 때서 제발쇼 올라서 다들 가장 아주 아니 지당에 치는 뉴모 제아데 주가르레 소소가 셈바디 딘디가 삼로데 소소가 셈질레 끼용비 깔레야 소소가 셈바데 끼보 데보메바 소소가 셈바데 파인 툭툭 죽니가 딘디가 삼로 간디치 소소가 질레 끼바이나 텔라 뉴모 세기요레스 Como falávamos semana passada, então, o tipo de pensamentos negativos causados, o tipo de pensamentos negativos são, a gente denomina de aflições, ou aflições mentais. E essas aflições mentais, qual que é a definição, qual que é a natureza das aflições mentais? É aquela mente, uma mente secundária, que disturba, que agita, que distorce o que a gente está percebendo. Então, tudo que agita a nossa mente é uma mente aflitiva. 야. 다 딘디가 뉴모 텔라야 어디니 뉴모 수다다 파르바스니 딘디가 양나다 싸와다 야라 딘디가 삼로다니 아니 자위 뉴모 바다 녜위 뉴모 바신 딘디 뉴모 몽보유 비나니 단다 갑스바비 맞어 자위 뉴모 바티 E como a 그걸로 gente tem, 시그레 e como temos muitas mentes aflitivas, né? Como a gente estava falando semana passada, a gente consegue determinar ao menos apresentar ou dividir as principais mentes aflitivas e as mentes aflitivas secundárias, ou a raiz, e os braços das aflições. 야. 다 딘디 자위 뉴모 바가 나니 맞어 가산도 차 공투 나르게 오 대성거 뭐 가르임바 대성거 질리 가르임바 아니 대성라길래 어디니 지금 마키비 탑다 지금 저지 아니 라 카페 자탄로 가르임메 어디니 코르데 슈즘바 E semana passada a gente acabou passando pelas 3 primeiras mentes aflitivas, lembram? Que era apego, raiva e arrogância. O que significa cada uma dessas mentes, quais são os tipos de mentes, quais são os subtipos, né? E quais são os antídotos que a gente tem que usar, que tipos de mente positiva a gente tem que usar em substituição. 야. 다 되니 디리카스 바바 치카르시야 인스티가 마리파 아세안디 콜레야 지야인 Hoje a gente começa a 4ª aflição, a mente aflitiva, que é a ignorância. 야. 다 마리파스나 마리파 미시파 아르몬바 팀 제아로도 매치바 삼로 당샤나 디게오레 E o que significa ignorância? Significa não cognição, não entendimento, obscuração, estado fog, como é que chama? Estado nebuloso de mente. 야. 다 돈다 가르레 빼샤 바이나 가서 빼나 소소고 미 디디 쯤니 어디니 지네 람갈 판로고나야 람갈 도사라고 미도 다나신 그 소소 나로 디니 지잘란로 원담도 소 상마야 무쯤니 디디로 지니 데 가서 제와이나 야고지라고 미도 야고지 토고 미도 Uhum. Assim, se a gente fechar os olhos e sair na rua caminhando, se a gente
ao caminhar com os olhos fechados, a gente não sabe exatamente onde a gente está indo, o que, que tem na rua, com quem a gente está se encontrando, aonde estão as coisas, se a gente quer comprar alguma coisa, aonde estão as lojas, os produtos, as coisas que a gente quer encontrar, certo? 야. 빼대 난싱그 마소그 젤라야 미시피 몽바스나 디도 마리파스 제야데 치즘식 쳔보요바 디초크 가르레즈데 소소고 잔다 녜 야다 쪼 다텔라소 파가 남샤다 쪼 나위드 쪼 야보지 체토고요 말에 E igualmente, dessa mesma forma, quando a gente está sob a influência da ignorância no nosso contínuo, a gente não consegue distinguir exatamente o que está acontecendo. A gente não consegue perceber a realidade, a gente não consegue nem distinguir o que é o certo, o que é o errado, o que é a verdade e o que é a não verdade. 야나야 쩌라조 페이치 가르레즈데 페나조 세나고 낙콩 페식 쳔보딘데 요바이나 야즈다딘데 치철로라 카라카라 테모 카라 요바다 수카라 요바 딘디 통토구미도 Igualmente, outro exemplo, quando está muito escuro e você sai na rua totalmente escura, você não sabe exatamente o que está acontecendo, o que que você está enxergando, o que está. Você não consegue identificar exatamente o que está acontecendo na rua, que pessoas ou quem está passando na sua frente. 미야 페테 난신 마르조 이젤라 마리파자데 요바이나 안 딘디기치 아울랑도르 카나브샤세나 디기두 도나 춘지테 자와 칸디치 요바이나 소소르 모니 데데그레 싱그마레서 다도나 Então, em breve, todos esses exemplos é para quê? Para vocês entenderem como é que funciona a ignorância quando a gente está sob a influência dela. A gente não consegue identificar ou discriminar o que a gente deve, que condutas a gente deve adotar e eliminar. Que condutas a gente deve abandonar ou adotar. O que é o correto, o que não é o correto, o certo, o errado. A gente não consegue discriminar isso. 야 페자바이나 단당아르소 무슨 통야데 가르 요레즈데 페나데 Por 니니마 exemplo, 시에데니 라겐지도 essa pessoa que está falando para vocês agora. 디게 제라츠고 포지카 게데 싱기 요바이나 Se eu soubesse 아니 falar português, 게제르즈말라 투고 마레스 aí eu não preciso, se eu soubesse falar português, eu não precisaria depender de uma tradutora falsa brasileira que nem ela. 게 베르즈 게시바이나 게제 파피샤 Ó, 그레스 tá vendo? Se eu soubesse português, eu mandava ela plantar batata. 네 게제르 레가메 바차도 E aí ela ficaria sem trabalho. 쯤이 제가 Brincadeira. Mas 뭐니 é assim. 가르레스 데가 네 포지카 게데 야보지 싱거메 손자 니딜라 포지카 게 머시비 몽바데 식침보 요 손자 아니 디소이나 페 몽보지 톨라도도 네 시바이나 나로 그까 시바데 제나 졸파 시에 데바이나 디소 톨라도 말에 아니 몽보 시에 두고래 다 단다 네 지시야 거 딘디 제용도 갈라 디소이나 pe momboji cholando shakdo tisu sama su karala tini ngore mishipa ar momba mari pala tini niji Tô brincando, mas o que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo é o seguinte: pela minha ignorância em relação ao português, ao idioma português, eu não consigo falar diretamente com vocês. Então, eu preciso sempre de alguém me traduzindo para minha mensagem chegar a vocês. E aí, isso requer muito tempo. A gente acaba gastando muito tempo nessa, entre eu falar para vocês, ela traduzir, aí eu falar para vocês, eu traduzindo. Isso é muito gasto de tempo. Se eu soubesse falar o português, eu conseguiria passar a mensagem direto para vocês e a gente não gastava tempo, energia e outras coisas. Então é isso, é graças à minha ignorância, à minha falta de entendimento, à minha falta de cognição em português, a minha nebulosidade em relação ao conhecimento da língua portuguesa, que hoje eu preciso de alguém me traduzindo. 야 teni da maru chogo jela chi mari pa sa de kandi kandi yore la pa ma chogo jela ya pe mari pa mishipa pe tome ba chi ngores E não só isso, a gente tem muitos, milhões de tipos de ignorância. 야 아니 다 텔라야 tini yana chi kacha shedan chi chebaina chara pe mari pa de ya chara momboji E não só yores muitos tipos de ignorância, mas sutilidades diferentes. A gente tem a ignorância grosseira, sutil, muito sutil e assim adiante. teni chara momboji yopinani tinani ki indamande mishipa de ya ani nga so je momba chi res A ignorância de não saber idiomas é um tipo de ignorância.
야. 다가 나신 그 지금 솔레 미시바, 총레 미시바, 지 미시바라서 그래서 상마요. 꼭 나서 지금 얼마바지 차대요래. A ignorância de não saber fazer, não saber escrever, de não saber contar, etc., é outro tipo de ignorância. 왜냐 사실 로고 요바이는 소소 람가다부터 미시바 쓰면 주 나서라 강에지 용구도 람가야 보마시나 Quando a gente não 깔레 sabe o 마무디하고 caminho de 용구도 alguma coisa, o caminho de algum lugar, é difícil para a gente conseguir alcançar, chegar nesse lugar, não é? 너야. 제가 딘딘 송사 아니 마리 바라바도 송아로 좀 뭔지 치 토야지 뭔지 제 토야지 다대요래. Então, a gente entende o que que é uma ignorância grosseira. 야. 임바이나야 다 야 마리 바 참모스네 미두도 소가르레지나 페나 당신세안로다. 당신세안로다. 야 드리고 마리 비릭 마모지 요레스. 그래서 가서야 뭔지 제 대세 가요레스. Mas quando a gente começa a entrar nas sutilidades ou tipos de ignorância mais sutis, por exemplo, a ignorância que apreende as coisas serem permanentes, a ignorância de entender que a identidade, o eu, é, é, não é autônomo e etc. Todas essas ignorâncias são muito mais sutis e é muito difícil da gente primeiro perceber para depois eliminá-las. 야. 제가 딘딘 송사 아니 남비 쇼고 나노라야 마리파 참마게 나니 마리파 득슈지 아니 주지는 원진 송용거리 때 가르에지나 주데 아니 데코나니를 몸비 마리파세 아치다 레짐들을 몸비 마리파세 아니 체용고요래. E nos textos, sobretudo da psicologia budista, quando se refere à ignorância, tem muitas vezes mostra a palavra ignorância, ignorância, ele não se refere a todos os tipos de ignorância, mas se refere a mais sutil de todas as ignorâncias, que são basicamente duas, ou são apresentadas em duas formas, que é a ignorância, sobretudo a ignorância à lei do karma, ou seja, a lei do karma de causa e efeito, e a lei e a vazeidade. Então, a ignorância a esses dois objetos é a ignorância apresentada nos textos budistas. 야. 제가 남비 쇼고 나노라야 주지 가르에지 디가나야 딘디고 데코나니를 몸비 마리파다 레짐들을 몸비 마리파니보도 수 송고야게 짐스 구바 가르에 라바이나 나초라 강에다 뇨다 참마 강 종사가 싸와 능게 싸와데 디니의 손자 디니도 주 산지주는 디가 주지는 소용거래. E por que isso? Porque quando se refere à raiz de todos os problemas, a raiz de todas as aflições, se fala que é a ignorância, e a ignorância são essas duas, a ignorância em relação à lei do karma e a ignorância em relação à vazeidade. Por que isso? Porque assim, o Buda, por que ele explicou dessa forma? Porque essas duas ignorâncias é a raiz de todos os nossos problemas. Qualquer tipo de sofrimento vem dessas duas ignorâncias. 야. 다들 지금 말이 바락바락바락바도 소리야 나서라 강에 용기요바도 빼나 미니고 버리라 지금 뇨라도 쪼바도 쇼르와 있나요? 안에 단지 마시비 왕이 쪼바도 쇼르고요. De Karimari. 네. Hum. 안저 말이 바락바라 삼노다 Ah. 나시 미니 버리 Entendi. 뇨라도 쪼바도 좀 있나요? 쪼도 안에 단지 마시니 쪼바도 좀요. E se a gente pensa, inclusive, na ignorância mais grosseira, mais superficial, por conta de ignorância superficial, de não entender exatamente de um assunto, tanto problema, tanta discussão acontece entre duas pessoas, certo? Por falta de entendimento de um tipo de situação. 야. 다 오늘 가지고 지금 말이 봐도 새로를 제발라야 타블로 가르된 거래스. Então, qual que é o modo de se eliminar esse tipo de ignorância ou de falta de entendimento? 야. 아니 지금 이 지금 근데 말이 받아서 세와쇼 진에 건조라 소와로 답되어 있나 버리제 갈레 지니 소도 말이 받아 센도 그래벨람나 Se vocês pensarem, se perguntarem, ué, só eu rezar para todos os Budas, Bodhisattvas ou para todos os deuses, etc., que por favor elimine do meu contínuo mental toda a ignorância, vocês acham que isso realmente vai ajudar? 대양 세르토고 E 말레스 só isso não adianta. 다나 지금 이 지금 말이 받아 배 세와쇼 진에 저 송한다 마다 단 집에는 가서 알아봐서 안오다 되니 뭐지 단 되어 있나 아니 되기야 소도 지금 말이 받아다 세르토고 그래베스나
대야 certo 말이에요. Assim também, como não adianta repetir muitos mantras, seja até o mantra do Buda da sabedoria, o Marapatsaradi, repetir muitos o Marapatsaradi Dididi, e achar que isso vai tirar da sua mente a ignorância, isso, não só isso, somente isso não ajuda. 다 스스로 이거 마리바 세비 탑로 약쇼도 가르레스 Qual é o melhor modo, então? Então, qual é o melhor modo de se eliminar a ignorância? Estudando. 가르 Sobre 싱금해바이나 o quê? 소소디 마시바데 아니 소소 로정 체바이나 아니 소소 이제라 셰럽도 끼엔도 그래스 Somente ao estudar, somente ao entender a situação correta, que a ignorância se elimina. 베나 안시노 Por 싱금해나 exemplo, se 소 você quer 안시 estudar 장고기요레스 matemática, se você quer acabar com a ignorância de matemática, você tem que estudar matemática. 다나 지금 깨익 싱금해바이나 소소가 깨익도 장고그래스 Se você quer deixar de ser ignorante em um tipo de idioma, você tem que estudar o idioma. Por 베샤바이나 exemplo, 내 eu 인지께 não sei inglês, 폴리카키 nem 싱금해서 português. 안데 Então, olha só, 장고요레 ó, tô estudando. Aqui, eu tô estudando. 제모 Mas ele não. 네 Ela tem uma. Com a netinha. 야포도 초시텔레사. 제모예 게시 가자 Kenji. 어디래 아 벨렐로 사오데 렐로 사오 Brincadeira, eu sou muito preguiçoso para estudar. 렐로 젠지 칼라 추영 링스 렐로 쳔보디 추야라고 말해서 하데 나치래 렐로 미 렐로 쳔보디가 추야라 야고 동야라고 말해라 그래 Tem um dito tibetano que diz: para os super preguiçosos, nem água vai conseguir tomar, porque ele não vai conseguir nem alcançar sua própria água e tal. Então, eu sou um super preguiçoso. Ninguém de direção. Shugyap. Traduzir o que você falou, Kenji. 뭐니 덴바이 아니 가르레라와이나 다 돈다 소소 가르 싱금해바이나요 소소 니버도 쭈도 가르즈는 로종 제고 그래스 Brincadeira, mas o que eu quero mostrar para vocês é o que vocês do assunto que vocês quiserem deixar de ser ignorantes, vocês têm que estudar sobre aquilo. 야 데니 단다양 가서 마리 받을래 아니 데코나냐라 몸비 마리 빠서 데 가르레라고 그래서나 엉우요 내땅 우보 내리 간이 지임바이나야 데 쯤마 칠신도 마시비가 얼마바치리야 데코나냐라 몸비 마리 빠서 E para eliminar a ignorância em relação à vaziedade, o que vocês têm que fazer vocês têm que eliminar a ignorância que não entende o modo real a realidade última de todos os fenômenos. Logo, vocês têm que estudar ou engajar em estudos e reflexões sobre qual é o último modo de existência de todas as coisas, como tudo existe, como tudo permanece e existe. Isso vocês têm que estudar. 야 남비 슝고 나노라 데라 무스르크 민 카르타 요레스 단진 간사케 단진다 추기 단진지 민들이 다 그래 Essa mente que não entende, que não percebe a natureza última de todos os fenômenos, de acordo com os textos budistas, são dois tipos de ignorâncias, que aquela mente, a ignorância que percebe erroneamente essa identidade, esse eu, e a ignorância que se considera Dagzin, Tarjantin, né? 네네네 Danzin, 간사키 단진다 추기 단진 Ale, então, a ignorância, ou a mente que apreende incorretamente a identidade dos indivíduos e a identidade dos fenômenos. 야 데니야 마리파 득셔치 카라레스 티가나 탄다 레짐데라 모비 마리파 세아데 가니치라 오레스 소소 지 야보제나 소소라 야보 용구요바 디보제나 아니 지 소소라 디보 용구 돈다 주드가 지 사바이나 아니 지부도 두가 용와 주 야가지 사바이나 소소라 아니 야보 용구 디그 남샤데 야보 마신키 몸바텔야 세고레 E a segunda ignorância, lembra a ignorância que era em relação à lei do karma, causa e efeito? O que é isso? É você entender que, na realidade, tudo que você faz tem o seu reflexo da mesma natureza. Então, se você faz algo, se as suas atitudes são virtuosas, são positivas, motivadas com mentes positivas, então o resultado
é positivo. Se se as suas ações de corpo, palavra e mente são negativas, motivadas com mentes negativas, então, obviamente, o resultado vai permanecer em estado de sofrimento. 빼자바이나 말해서 컨트롤식 심보 사와이나 소소레야 디보 셈건 트르텐다 류건 트르텐 참마데 초라탄 거 요바게 디그르 딘디기 나서 남샥 세보지 싱금에 손자 나서 남사 컨트롤 사쇼초 Hum. So Ramakura, 음 que eu entendi. Por exemplo, se a gente tem muita raiva, ou se a gente fica bravo e tem muita raiva, o fato de a gente ficar bravo e com raiva, na hora, a nossa saúde física e mental, elas se degradam, na hora. A gente se sente mal e a gente começa a ter também sensações, a estado mental, emocional negativos, ruins, tristes, etc. Mas porque a gente é ignorante em relação à causa, em relação à lei do karma de causa e efeito, então a gente acaba sendo sempre irritadiço ou ficando facilmente bravo. 야 델리 도댕아서 소소 컨트롤 기브르 사고 그래 컨트롤 마자나 노제도서 갑대 작토고 말이 나라 대화 용거 말이 사마루 딘디가 삼로데 식침보 요러와 E também a gente acaba cultivando um entendimento errôneo absurdo, que é, não, eu realmente preciso ficar bravo, porque se eu ficar bravo, eu vou me proteger, eu vou bloquear que as outras pessoas façam mal para mim, etc. Tudo isso é ignorância. 야 다 대나신 지금 나르저다 차도 라소바 딘디가 지금 삼로도 소 제바이나 양 소소라 강게 용거 요바데 아니 하무고비 토니 나소 양다 딘디가 토래야 나르저다 차도 뭐지 자자 그래 Assim também como quando a gente sente arrogância, inveja, e a gente acha que é bom sentir ou que nos torna mais potentes e tal, porque a gente não entende o quanto que realmente nos fere, o quanto realmente nos faz mal a gente sentir, cultivar esse tipo de sensações. 제가 또 상마양 주부터 가라래지 단다 레 줌레라 뭐 비마리 파세 아텔레티니 용거래 Isso graças à ignorância em relação ao karma de causa e efeito. 다 제자 대니보데 시발 가자 딘디지 알몬바티 대니보데 소소 gelaya 메바소 와라 가르체 고레즈 우요네 땅라 로종 체고요래 아니 줌레 땅레 줌레라 로종 체바이나 드소고네 땅데 야고지 싱그레스 Então, para eliminar essas duas ignorâncias, nessas duas mentes aflitivas chamadas de ignorância, então vocês têm que ingressar em estudos, seja no último modo de existência de todos os fenômenos e também da lei do karma, 야, 나한테 말이 비꼴래야. ok? 남바조양 Então, se vocês 무슨 tiverem alguma dúvida ou pergunta sobre ignorância, então, por favor, podem fazer. Tchau, Samarita. 단다 노. Agora não? Não, pergunta no. não, sem pergunta, não. pergunta. Beleza. 야. Bom dia, 야. Rosângela. pergunta nona. Bom, já que não temos perguntas, 야. 되니 당아조 Ale, lelo di, Mari Parebes. Quem 알레. 레로다 마리파니라 잡으려레스. Existe uma diferença entre preguiça e ignorância. 레로자데 카르레스 디갈라 소소가 지금 내가 지금 신기 요바이나야 엉아데 사니 제기들이 로로 기보다니 되기에 사니 제기야 나니 제기야 로지마 제기 든다지마 제기 바바바바바 근데 가서 근데 삼로지가 돈에서 내가 반장로도 Uhum. 어디네 Preguiça e como é que chama? E ignorância existem sim a diferença, porque a preguiça na realidade ela não é uma mente secundária que não sabe fazer algo, ela sabe fazer sim. Essa mente ela sabe o que vai fazer, só que ela intencionalmente acaba procrastinando. Eu sei fazer isso, eu sei como fazer essa ação que eu tô pensando em fazer agora, mas eu tô com preguiça. Então amanhã eu começo, depois de amanhã eu começo, mês que vem eu começo. Então essa procrastinação é por conta da preguiça. 다나 신가 야지가려서 어디당인 중고 말에 니 신가 말에 배나가 나시레스 인지께 인지께 메다 장니 신가 말에 스니 수수수수라 봐 레로지니 다니엘라 니빌레로 세 아틴디
também tem um outro tipo de preguiça, que é a preguiça que se auto-inferioriza, talvez, que não acredita em si mesmo, não acredita nos seus próprios potenciais e habilidades. Por exemplo, eu com inglês. Eu com inglês, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender, seja porque eu tô velho, etc. Então, eu acabo me minimizando. Essa não confiança ou não coragem de estudar, porque se minimiza, isso é um tipo de preguiça. 야. 되네 요 까까래 양 저 가르는 내가 주다 팔바 니요 바이나 내가 주드 지야 파샤 내가 팔바들래 디소 몸보 땅대야 지도 호텔이야 자와 간신지리 로스 내가 주드 팔바 지요 바이나 내가 주드 뭐니 체나 내가 주디 간래야 디소 망아 땅고레 맞소 딜리 도데 내가 주드 파데제샤 내가 팔바디 간래야 페 디소 몸보 땅 로소 몸보 땅 어디니 지데고 Perna. O terceiro tipo de preguiça, é a preguiça que acaba se distraindo em atividades secundárias. Então, tem atividade principal, a atividade principal para a pessoa realmente conseguir o que tanto procura, mas acaba se distraindo em outras atividades. Então, se tornar muito busy, sabe? Se tornar muito sempre com outras atividades, muito ocupado com outras atividades, só para dizer que não tem tempo para engajar na atividade que realmente precisa fazer. Esse é o terceiro tipo de atividade, de preguiça. 빼샤바이나 Por exemplo, 다들이 진짜로 또 문도 por 차와야 exemplo, 차기 hoje eu tenho aula. 잠전하는 만져서 샤기 나디 야간도 진짜 이쇼 세나 어디 자와 간신지레로 Por exemplo, por conta dessa terceiro tipo de preguiça, se eu moro na praia, eu tenho que ir para aula. Hoje eu não vou para aula, não. Hoje eu não vou para aula, não, porque eu vou lá para o mar, vou curtir um pouco com os meus amigos lá no mar. Ou seja, eu me distraio com uma atividade versus a informação, a atividade que eu realmente deveria estar fazendo. Esse é o terceiro tipo de preguiça. 다 말이 빠져야 돼 아니, 말이 빠져야 돼 딜레로 기념보. 말이 빠져야 돼 주가르레라 온디 간라 말이 빠져야 돼 유르기 내리 안 통화를 디버체바 빼나가서 다기라 임바 문바 통화디 간라야 무슨서원 통 마지바 찬루도 어때 나신가 소소그 셈기그 문바 나신들이야 말이 빠 미시바세 오래 Em contrapartida, a ignorância é aquilo que causa obstrução à realidade como ela é. Então, como a gente falou, se no escuro a gente não consegue ver o que realmente está acontecendo. Quando a gente acende a luz, ou quando se ilumina aquele caminho, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Essa é a função da ignorância. 야 레로 섬가 님보 테 레로 세로치비 타블로 야쇼르드 카르레즈나 춘주제스 E qual, então, como fazer para eliminar a preguiça? Qual é o antídoto para a preguiça, como vocês perguntaram? Tem vários tipos de antídotos, mas, sobretudo, utilizado esforço regozijante. 마리버스 세르비 아님보 야쇼르드 셰러브라질레 케발라 아니 데단테 라로종 체고 요레사 E o antídoto principal para a ignorância é a sabedoria. E para cultivar essa sabedoria, fazer crescer a sabedoria correta no seu contínuo mental, então tem que engajar em estudos, por isso que eu falei de estudos antes. 야 다데니 야나 주치 카르레자 나소고 질레야 아데니 삼로 다데니 남동에 바다 뉴모세야 소고 나니 ताकि चान्यो खाजाना जो चान्यो ट्रिक शेबा ती ट्रिक नानी या चु सुंद कर रे जते दोचा जे दा तिम सुंद रेस ते सुंग नानी क्या दुशु त कर रे जते का तिम मारिपा मिशिपा मोंबा से रेस De sumpas. चान्यो ट्रिक नानी दोचा जे दा तिम सुंद चु रेस ते सुंग नानी E a gente estava falando sobre as mentes negativas, ou seja, estados mentais ou pensamentos negativos que a gente tem, são tantos, mas hoje a gente está apresentando os principais 6, certo? E desses principais 6, os das aflições raízes, das 6 aflições raízes 6, se a gente condensar, os principais são 3, que é apego, raiva e ignorância. E se a gente pensar desses 3, qual é o principal? O principal é a ignorância. Então, a ignorância é o pior de todos os modos de pensar negativos ou das aflições. Penaya Janazo Dese, Dindin Tonyo Yoni by Nazo Siban Corlose, Dindi Rimoji Tia Yore.
어디 시범 콜로그 리모 디그 시범 콜로그 리모 디그 나로라 아니 디그 때와들 가려레즈나 자 파파 주숨 그 리모지 디요레 오 디나니자 파파가 카가 나로라 자다 디니 단다 가로 줄니그 지금마디야 돈데니로 지틴디 지고 디그 가르 총 그래즈는 어디니 자녀 드그나니 수 도차제다 디무슨 디나니자 수 디무레스 어딘 전도 디디티고 Uhum. Sim, eu não sei se vocês já viram a imagem do ciclo da existência do samsara, quando é apresentado nos textos budistas, sabe esse ciclo que vocês, não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Enfim, nesse ciclo da existência samsárica, o que apresenta aqui no ciclo central, no círculo central, o que apresenta? Três animais. Quais são os três animais? Então, como chama? É a cobra, é uma cobra, é uma ave e um porco. E desses três, o que apresenta? Sou de papara. 봐봐 Hum. 가만 E 봐봐 손도 가르레즈나 봐봐도 말이 봐 Uhum, 손도 uhum. E desses três animais, o porco, né? O porco ele representa a ignorância. Por isso que nessa figura, nesse círculo central, da imagem do porco sai a cobra e sai a ave. Por quê? Porque a partir da ignorância é que surgem o apego e surge a raiva. 드르드고 공존 송유요레 자데드건 노창 송유 A cobra, ela representa o apego e a ave representa a raiva. 야 단도서 참마야 나로 저거 샘길라 요비 잘라 지레마도 엉구보 지레마도 아니 사다도 딘딜라 요비 아니 엉구보 지마레 나로 소소가 길라 요비 엉구보 지인 손자 데 소소 옹어슴비 토니 소소 식총리 당고 요레 E como esses três venenos principais, essas três principais mentes, são coisas que nós temos aqui dentro do nosso contínuo mental, tá aqui dentro da gente e não tá fora, não tem nada que se apontar para fora. Então, por isso que o que a gente está estudando aqui são coisas importantes para você refletir se você tem dentro de você ou não. 야 가자 제라서 양치 디나라 지와치 당도아 어디 지와 디나노라 가르레스 디가나 페나 아니 지 저가다 게메임바이나 코카디 이나 치디 콜라야 파 통총제 페 칼레테 페 쿄니 틴디치니 데데와이나 푸니 카디 이나 냠도 우츠도 잠니 냠도 데긴도 Uhum. 오 카디 이나 냠도 우츠도 잠니 데고야가 양 지체 치카리 응고레 디가 지글라야 파 착바드식 진보여 송자 디기 차디 자요 코다 카터 마텀니 틴디 로지가 아무제도 용라도 로지가 나로라 라데니로 어디네 용거레스 Uhum. E outro dia vocês também receberam uma pergunta sobre relações tóxicas, mas não só relações tóxicas, mas quando tem a dificuldade de relacionamento, quando tem algum tipo de dificuldade de relacionamento, por exemplo, um casal. Num casal, logo no início, quando se aproximam por força do apego. Porque se aproximam por força do apego, somente por força do apego, depois quando tem algum tipo de problema, algum tipo de um fala mais grosso com o outro, ou quando tem alguma coisinha errada, na hora já querem se separar, na hora já procuram mais modos de como se separar do que corrigir os problemas. 야 양 가지가지라 판서 따수이나 지기질라 베 니꾸르지 니꾸르지니 베 디니 니꾸르식 치보지 오는가 디그 제능가 왕이요 코다 카터 마투니 디니 로지니 고 뇨다나라 하데 디니 용거 Ou também tem a situação de quando tem muito, no caso de um casal, quando uma pessoa tem muito medo da outra pessoa, seja por algum tipo de atitude que a outra pessoa pode vir a tomar, etc. Então, por medo, acabam meio que seguindo a relação e não por respeito. 양 가지는 가르레스 디가나 디니그 지 냠도 나초 파타나 지 코니 칼레 카본도 지 란신도 토고요 바이나 그러니 고 자리고지 디니 로진 야 무슨 지금 들도게도 아직 녀다시 가지 좋기 내 건다 받다 판스 지기질라 녀다시 지니 데데니 뭐보도 이마이나 단다에 무슨 냠도 끼니 데도 데도
Ou então tem outra situação também que a gente vendo outras pessoas, vendo um casal, que briga o tempo todo, que um faz mal ao outro, etcétera, então a gente acha que esse casal é horrível e que eles não devem estar juntos, e a gente acha que uns, obriga o outro, ou acaba fazendo muito mal para o outro, mas na realidade a gente tem essa experiência também que tem tantos casais que desde de manhã cedo até à noite não param de brigar, discutem, brigam o dia inteiro. Mas para eles tá tudo certo. Tipo, eles querem esse tipo de vida, eles gostam desse tipo de vida e eles mantêm a vida inteira juntos nessa natureza. 다 임바이나 야 누수 고동원에 용다 사월을 강에 첨부지 차대요래 임바이나 야다 단다 가서 지와지 요송자 디기토라 가로 삼서지 셰바이나 야 소소 제던 게 제니 냠다 기보메 바쇼된 직구식 첨부지 소소 대단 카터고 요바이나 야 저마타바 딘데 임바이나 오늘 라왕 엄바이가 되니 미드 소 임바이나 오늘 제나 더 팀당 아니 디조 야마 다 소소야 루당 대제 제고를 고다냐한테 카터나야 고 sambi tini ku chulu tang chebi toni ya timda tini la ngoni tangpo tangsha ka toni ko ngala tini chegido tini jikur tini chegido sin chikchena tini cheni pa nguyo ne tang pansa sheri ki toni ya nyora da sertab cheya yo na mena. É verdade que tem muitos desse tipo de relacionamentos negativos, fracos e tóxicos e tal, isso é verdade. Seja porque as pessoas não se respeitam, seja porque tem abuso dentro da relação, de qualquer natureza, ou seja porque não tem respeito, enfim. Mas o que vocês sendo, primeiro, pessoas inteligentes, que vivem em países que vocês têm a liberdade de expressão e vocês têm como se pronunciar, inclusive em casos, por exemplo, de abuso, eu acho que vocês têm sim que se pronunciar, que se pronunciar se, eventualmente se tiver um abuso forte, um abuso não só físico, mas abuso, vocês podem sim levantar a mão e buscar por ajuda, buscar pelos, sabe, pelos órgãos, órgãos específicos que vão ajudar esse tipo de relacionamento, ou uma das partes inferiorizadas, com problemas, eu acho que vocês podem sim levantar coragem para agir nessa direção. 다 딜리지마도 딜레야지 소소 치 삼선로 야고지 펜토고지 유시마송 gondas. Bom, isso é o que eu vejo hoje desse jeito. Se vocês acham que não é benéfico, então vocês me perdoem. 다 디니 지가르 요레 시티가나 다가조 아니 대좀세야지 영 단다 짠요 디가나로라 뉴모첸지 대좀세야지 용거레스 어디게 돈이야 나절래야 강에 뭐지 용요레. Bom, então a gente terminou o quarto tipo de aflição, certo? Pensamentos negativos. A quinta aflição, né, dentro das 6 raízes, a quinta é a dúvida aflita. 야. 다 저던 거 전에 저는 저야 시고야지라 저던 거 전에 대좀들래야 뉴모제 인케게 대좀지도 뉴모제 마인비 대좀지 맞sol라 돈다 고야게 대좀지다 맞sol라 마고야게 대좀지 니요바도 신고레스. No geral, tem vários tipos de aflição, de dúvidas. Tem as dúvidas que estão em conjunto com as mentes aflitivas, por isso que essa daqui é a dúvida aflitiva, não aflita, aflitiva, e uma dúvida que não está em conjunção com a aflição. A gente tem dúvidas que a gente precisa ter, e tem outros tipos de dúvidas, ou mentes secundárias chamadas de dúvida, que a gente não precisa cultivar. 야. 땅아sol라 고야게 대좀도 간디지 요레스 디가나 뺀다 소소 간디지 임바이나 내 땅지 마시바데 소소 대 카레이나 지니 맞아 디와 몸보레군도 똑바 몸보지레군도 대단데 신도가 왕기 똑바사야다 신도가 왕기 대좀사야 어때 이버도 고요레스. A dúvida que quando não entende exatamente a situação. Então, se não entende qualquer tipo de situação e se pergunta, mas será que realmente é assim ou será que não é? O que será que é essa situação? O que será que é esse cenário que eu estou enxergando aqui? Será que está correto? Se não está? Sabe aquela dúvida? Para você entender aquela situação que você não está entendendo, essa dúvida é correta, essa dúvida é saudável e vocês precisam cultivar esse tipo de mente. 다 대좀 먹고와도 가르래 라바이나 아니 지 소소 대단데라야 꾸루와 뎀도 땅 소소 대단데라 마가위 토니 니니코 대단데 베나 요메 파치 요사마레 사미 어디니가 삼도 그놈 넘버 그네 놈비 대좀데는
녀모진이 대중자들 잘 그랬어. E 오늘 누가. uhum. E a dúvida que vocês não precisam cultivar, que vocês não podem cultivar, tem que evitar o cultivo da dúvida, é a dúvida quando acontece em conjunto com a super exageração ou criação de cenários inexistentes. Então, se tem alguma coisa que existe, vocês têm dúvida, será que realmente não existe aquilo? Ou se vocês sabem que é o caminho correto, mas vocês estão desconfiando que não, ou estão tendenciando a um caminho que não está correto, baseado na própria exageração ou criação de falsos cenários, essa é uma dúvida incorreta que vocês têm que identificar como sendo não correta e não cultivá-la. 야. 디네 대중 누가디 맞서 그절라 시침보 지주요 바티 초가 가르레지 수로 로종 진바이나야 아니 로종 진도 매봐 아니 지 여차 현다지래야 로고요 바 사자 현다지는 로고요 바이나야 아니 고대다들라 말레바 어디니 지 내가 로지 바이나 내가 대단대 펜도 연나메나 로지 디니 로지 상로 로바지 그니로니 대수산이 대대와이나 자와도 소야 만들어봐 어디니 용요래. E por que isso? Porque com essa a dúvida que vocês não devem ter, se está presente em vocês, o que acontece? Vocês não conseguem, digamos, vocês têm que estudar algo. E será que eu tenho que estudar isso ou não? E é um estudo que realmente vai beneficiar vocês. Aí vocês têm a dúvida, será que eu tenho que estudar isso ou não? Ou vocês têm que ir para um certo lugar, e aí vocês ficam com muita dúvida. Será que esse é o caminho? Será que não é o caminho? Vocês não vão chegar nunca naquele lugar que vocês têm que chegar, no destino. Igualmente, para um trabalho, para uma atividade. Será que essa é uma atividade que eu tenho que fazer, que eu não tenho? Será que como é que eu faço ou não? Vocês não vão conseguir concluir nunca esse tipo de atividade. Por isso que a dúvida é a dúvida que bloqueia, que causa obstáculo à atividade que vocês realmente têm que conseguir fazer. Essa é uma dúvida que vocês não podem cultivar. 야나니 아주 새로운 덤비 대중도 입을 고 그래서 E não só isso, a dúvida que vocês têm que cultivar é uma dúvida sábia. 몸바다 집이 대중도 먹고 버려서 Vocês não podem cultivar aquela ignorância burra. 뭐야 뭐다 대중 세야돼 돈다 소속으로 째니바 파쇼들 이나 마이나 또 어때때 도지 제네 대대와이나 물로 째니가 돈 문제스 물로 째니 차송바이나 돈다 대중식 침보 요바이나 돈다 들고 말해서 Uhum. Porque a ignorância, aquela mente secundária que fica sempre em cima do muro, sabe? Ah, será que é isso? Será que não é isso? Sim ou não? Ser ou não ser? Quando você está com essa dúvida aqui muito forte, então ela não te leva a nada. É uma mente que te causa obstáculo para conseguir o que você está procurando. 아주 굴욕스야 갑이로 갑 Hum, 갑 제모니 요니 임바이나 Valeu. 이거 굴욕스 두고 말해서 갑세니 그 꿈을 섬스디가 그 제모니요나 uhum. 니네 부고디가 띠파리라 토니 쩌니 굴욕스 두고 말해와 Assim como se vocês querem costurar uma roupa, só que usam uma agulha de 2 pontas. Vocês não vão conseguir costurar nunca, certo? 오 디인손자 양 아주 대중 자당지 신고 요리마도 가디에나양 지금 대중으로 짱짱 진이 대대와이나 수수로 종이나레 대자와이나 손도 두고 말해서 Então vocês têm que saber como cultivar a dúvida. Por isso que a dúvida sábia. Tem que usar a sabedoria. Senão vocês nunca vão conseguir, sempre por força da dúvida, vocês não vão conseguir nunca o resultado que vocês buscam. 땅으로 다기게 쉐로다 담비 대중세 아직 넘버 솔루션 쉐로다 담비 대중세나 가르라고 요래 라바인 E o que significa dúvida a dúvida sábia ou junto com a sabedoria? 소소 내 땅지 신금해봐이나 땡가 신금인도 때 카리나 다때미 신계질량 이버터 지와지터고 그래서 대좀더 새로운 제발라야 이버터 지와지터고 그래서 Uhum. Se vocês não sabem como é que funciona algo, vocês não entendem aquela situação, por isso que vocês estão com dúvida, então vocês têm que fazer perguntas. Perguntem para alguém que sabe daquela situação que vocês não estão entendendo. 지금 그 신도단 담비 그 지와의 지도 지와야 지사대양 대제 소소 파쇼디 그 뛰어내다 신계다 때라 로종 요되니 딘딜이야 삼로 담비 토니 아니 지와다 마제 담와이나
다때 팬도 시고 요레스 지와세한테 라테니 소소가 똑바 모모지 세도 그래 안데 가르스님이 그 지금 똑바 다다 마세바 이나요 소소라 삼로 당사 마보지 차용 그래스 E não é a qualquer pessoa que vocês vão fazer perguntas, obviamente, mas sim vocês têm que fazer perguntas sobre aquela situação que vocês têm dúvidas, mas as pessoas que sabem exatamente daquela situação, mas não só sabem porque vocês acham que sabem, porque realmente é uma pessoa que estudou, se engajou em estudo, então ela é reliable, você pode confiar nela em relação ao conhecimento que ela tem sobre aquele assunto que você está querendo eliminar sua dúvida. Assim, perguntando, você consegue, primeiro, perguntando, você consegue saber direito da situação que você tinha dúvida, e se ainda você não foi convencido e eliminado a sua dúvida, ao menos fica atrás da sua orelha as reflexões, né? A reflexão, então o que ele falou é assim, é assado, e aí através da reflexão, você pensar de novo e de novo, a dúvida pode ser eliminada. Só um pouquinho, ele foi fazer um trabalho e já vem. Se vocês tiverem perguntas ou pensamentos aqui, pode dividir aqui, tá? Então, dos três tipos de preguiça, vocês entenderam, né? A preguiça não é só que preguiça de levantar. São três tipos de preguiça: procrastinação de atividades virtuosas, depois não acreditar em si mesmo no seu próprio potencial, ou seja, se minimizar, eu não faço isso porque eu não tenho capacidade, não é para mim. Isso é um tipo de preguiça. E a terceira preguiça é sempre se distrair com outras atividades. Então, se a gente quer ser feliz e a gente entende que o modo de pensar é fundamental para isso, estudar sobre a consciência é mais importante do que, inclusive, trabalhos do dia a dia. Então, esses são os três tipos de preguiça, ok? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. A minha pergunta é sobre alimentação, porque depois, pela medicina, me mandava, eu era vegetariana, me mandou comer carne, depois deu colesterol, depois eu voltei vegetariano, depois ainda estava dando ser vegana. Então, vegetariana virou para vegano. E aí eu comecei a ver até um documentário aí que mostra a ajudar a mente, ajudar a saúde. Então, dentro do budismo, volto aqui, porque como é a relação à mente e o que dentro do budismo pensa que é o ideal para manter a mente em paz, né? Mas o que está superativando? O que é o ideal? Porque eu nem Em como relação por também à prazer. comida, certo? Em relação ao tipo de comida Sobre também, a né? comida, qual é a relação com a mente? Tá bom. Obrigada. Tinha Nilson. Tiwa chik ani kalazata. Nga para ani shayures. Ani dijela shame. Ani shame jela tana vegan do. Ani chares. Ini adi jela ani kalazatan tan semgi jotan. Ani jewa chimpo yus nye kosora. Di chine ani nampe tawa kareres. Sem pet holo tan muene sem kyuntune tempo tan kipo yenche dus. Ani kalazatan jewa yorebes. Di jewa tampo jewa nipa le loko mare te tsom kola. Di parlare te tsom ngape shukchimpo yus mishemba gila sora. Te sana di lobjong kare chegores. Lobjong di shun kare chegores. Te tsom chimpo yus. Obrigado. Então, Eu agradeci você. Você não vai me responder? Você não vai falar de nada? De nada. De nada. Ya. 다 담보 들라야 가서 칼라 자당가 토니 아니 셈 레안데와 요리요 말데와 하징을 데와 첨부 요리. Tem uma grande relação entre o estado mental e o tipo de comida que a gente come. 야. pena 마르초 다 담보 들 리라쇼 지시바이나 아니 소소 많이 용어래야 아니 칼라 자치 산이치 아니 니다 디네 하고 그래 디네
배 방 코로나만 되게 전 코로나만 되게 뱉더니 루심 니가 라카니 우도 루지고 사오차노 그래 셈바데 킹딩이노 켄자데 치차노 그래 E primeiro, para começar, inclusive o quanto de comida e que horas a gente come também tem essa relação. E a gente tem essa experiência direta. Se a gente come muito, ou logo antes de deitar, quando a gente deita, a gente fica rolando na cama, fica indigesto e tal. Então a gente tem essa experiência direta de quando a gente come de um jeito errado e na hora errada, como que a gente acaba ficando se sentindo desconfortável. 야 데네 영 지가리요레 지디가나 다 참말다 데 캬바요 마레디 임바이나 영아초 아니 샤모모사 데니 데니 임바이나 셈전레 데서 그 세와 메데니 데제 콩도 어디니 식치린 도샤니 어디 지양 파쇼도 지 람사 세고나 지 시고나 람사 아니 지 계속 매바지니 그지 식탐게다 세탐게로 데니 차양 참말다 데 니바요 마레디 가시야 데니 찬로니 데니요레 Tem também alguns exemplos que, ao menos para algumas pessoas, a gente consegue entender que a relação, por exemplo, se come carne. Alguns carnívoros, eles podem ser, inclusive, mais raivosos ou mais bravos, ou ao menos não ter tanta empatia e tanto amor, tanto empatia em relação aos animais. Quantas pessoas, pelo fato do desejar querer comer carne, vão lá sem dúvida nenhuma, sem ter a dúvida que a gente estava cultivando agora, sem ter sem dúvida nenhuma, vai lá e mata o animal. Para quê? Para poder comer. Então, logicamente que isso não é a verdade para todo mundo, mas em alguns casos a gente consegue ver que isso é verdade. 데네 나로 저 리본데 초와라 리본데 여보 저 네버 제발이야 가르송고레 쫄람 제 아니 메즈니 어디네 숨숨도 Você tá me... 타모 쫄람 니바 inclusive... 제 somebody 아니 메 para nossa sobrevivência, nós somos seres, então para nossa sobrevivência a gente depende de três coisas: do nosso comportamento, conduta comportamental, de substâncias e de medicamentos. 다 담보들 쫄람도 담보 소용도 Então, primeiro falando da conduta ao comportamento. 쫄람도 담보 소용가서 리가 이었음 그 소소 쫄람 때당데다 초된제당데 담보 림바 담보 린 소리 제발을 기치쇼 담보들이스 Por que primeiro se apresenta a conduta? Porque a conduta das nossas três portas, corpo, palavra e mente, é fundamental para a nossa existência. 아니 림바 니바 가서 린 소리 제발을 기치쇼 림바 니바도 가르레즈디가 E para este corpo, né, em segundo passo, para esse corpo estar estável nessa vida aqui, a gente depende de substância, tá? De comida para se sustentar. Zando yoba suzola ji nubyo wanda tani zando yoba tsama sa tondo yoba tsama ton dewa ina sozo go sipo ndele yan tomanto chuni mata wa cheni tondo ba tsama ton zando ba tsama sa zayara wa tsama sa somba ina dene kar chagre zubo ndele tropa da manto ba mombo ji yungu yo sonza dene nyogda de jila yore E quando a gente fala de substâncias, são substâncias que alimentam este corpo físico, ou seja, comida. Não quer dizer que todas as comidas são próprias para este corpo. Então, quando a gente fala de substâncias, comidas apropriadas a este corpo, a nossa saúde física, não é só porque o que a gente tem vontade de comer, a gente pode comer, o que a gente tem vontade de tomar, a gente pode tomar, o que a gente consegue comprar de comida e bebida, a gente deve beber ou comer. Não é assim, porque quantas comidas e quantas bebidas acabam prejudicando este corpo físico. 다 담아들 메샤도 다 계랑 zamulila never chepala 계랑 메사 구총 차티가라 다 타마타마레 시라레와 자메바 그 산성나 lepsarela E em terceiro, para a gente se manter vivo nessa vida, né, para a gente conseguir sobreviver nessa vida, tem que se apoiar. Então, qual que é o terceiro importante necessidade que a gente tem? É o medicamento. Mas por que isso? Por que é só o terceiro? Porque quando chega na necessidade da gente tomar remédio para conseguir se manter
né? Se sobreviver quer dizer que a gente já chegou no nível de vida ou no nível físico que a gente já não está com tanto, como é que chama? A nossa expectativa de uma vida saudável já não está tão forte, por isso que a gente tem que usar o terceiro método, que é usar os medicamentos. 저자 디인 손자 말로서 제데 소소 리보델란 초바지 템바 있나? 아니 가리 용거레스 리보 데타 용거레스 리보 데타 용바이나 리보델라 템비 남시 라바도 소 임바이나야 데보 용거레. Então, para a gente conseguir sobreviver nessa vida, a gente tem que ter um corpo físico estável e apropriado. E para a gente ter um bom estado físico, uma saúde física, este corpo físico, ele se apoia onde? No nosso corpo psíquico mental grosseiro. Então, para isso que a gente tem que cuidar bem desse estado mental emocional. 다 되네 지와 니바드 가르에서 대존 새로 집발라 용 각기 따고레스 디가나 다 지도 저런 대존도 새로 발라 용 됐다 샤바이나 저런 게 대존 참마 새로 그래스 딘디요 말레스. Bom, então essa é a primeira pergunta, tá bom? A pergunta sobre alimentação. E a segunda pergunta que a gente recebeu sobre dúvida sobre o que estudar e tal. Quando a gente decide, bom, eu vou acabar estudando este assunto, ou este texto, ou esta escritura, o que for, só porque a gente começou a estudar aquele texto, todas as dúvidas vão se eliminar? Não, não é assim. 베샤바이나 Por exemplo, 저런 남시당 다 12꼴래야 대존 망아요 바이나 아니 12꼴 안에 템비 남비 셈코리 발라소바 어디니 그종 몽볼라 로종 치야요레. por exemplo, se você decide estudar sobre a consciência, toda a apresentação da consciência, aí começou a estudar sobre a consciência, tem tantos assuntos tantos assuntos sobre consciência para se estudar e tantos textos, tantos estudiosos apresentando isso, que você tem muitas opções para estudar e você tem muitos caminhos para seguir. 단돌 디샤바이나 소소 이제라 상로단이 소소라 각기 간라 대좀식 치야요 바이나 대단 레와 요비가 아니 데프트 솔로 데프트 솔로 로종 치 탐나 펜도 치야요. Então, no tema ou no assunto que você tiver mais dúvida, que surgir mais dúvida enquanto você está estudando, no assunto que surgir mais dúvida, aquele assunto, como tem muitos estudiosos, muitos livros sobre aquele assunto que te surgiu muita dúvida, então você vai por esse caminho. 야. 다 되네. 지와 여러분. Ok? Tem mais alguma pergunta aqui? Ou se não ficou claro, pode falar. Ok. Remediando. 문도. Ok. 야. 다 되는 거죠. 산년 두바드 가르에서나 따와 자들 따와. Bom, então vamos para a sexta aflição, mente negativa ou aflição, que é a visão. 다 따와들래 엠바이나요. 단다 따와들래 니가 까고 따와들래 가르라고레스 디가나. E o que significa visão? 뉴모젠지 따와스나 디기도 야나 셰로 뉴모젠스나 디기도 딘디질래야 따와세고레. Pode ser uma visão aflitiva ou a gente pode chamar de uma sabedoria aflitiva. 아야. 다 따와데 주던 거 전에 따와데 주던 거 니가 감니 때문에 단다 잔용거 난생가 따와데 수수질라 주던 거 식침보요 버티 초거 아니 가려용 요레스 답변하고 밑에 따와 통보지레스 디가라 니 따만가가 난생가 따와지 그런 거 질라 깨대요. Então, o que significa essa visão? Quando você fala, essa aqui é uma visão superior, quando a gente fala de visão superior, 밑에 따완 통보지도 라야지도 가서 어디 갈래야 되니 그 따완 통보지도 라온데 갈라 뭐니가 배 봐줘도 따완 통보지 봐야 나는 니가 zan용 거는 거 따와지 소소질라 깨대요. 그래서 quando a gente fala, nossa, tem uma pessoa, essa pessoa tem uma visão superior, ou tem uma opinião, um pensamento superior. Quando fala visão superior, está se referindo a esta não só superior. 따와식 지모. 착포말이다. 말말 따완 통보 그래서 차신 통보도 차식 식침보도 오라. 따와식 지모다 따완 통보 밑에 빼 따완 통보도
lá é do, Hum, onde, narger chimbudu, taon Ale, tumbudu. cadê esse capítulo? Quando a gente percebe alguém e denomina essa pessoa como não alguém de visão superior, não é essa a palavra. Quando tem uma visão quase que teimosa ou quase que tem muita opinião. Em português a gente pode traduzir como, nossa, essa pessoa tem uma opinião forte. Quando fala opinião forte, está se referindo agora a essa sexta aflição, mente aflitiva, que é divisão. Yana, desde Godeu no Chichibaina, Sosong Tawa Mato, Janda Sukung Tawa Kemalin Ketinido. Ou então, quando a gente fala, ele só segue a sua própria opinião, não segue a opinião de ninguém. Sabe essas pessoas? Essa pessoa que tem essa mente, essa visão aflitiva, que é o que a gente está falando agora da sexta aflição. Fashobo de Guyo Netan Chisum Tumbos Shena, Jimson Kazo Mombo Sheba Inaya, Sosog Tacho Mato, Janda Tacho Chuni, Nome E não importa Tani. quantas razões, não importa o quanto que a gente explica para essa pessoa, não muda de opinião. Também é uma pessoa muito teimosa. O Dig Tusola Caros, Arantam Chonsons, Arangertawa, Chonta Germanzin, Zinki, Ode, Arantam Chonson. Aí essa pessoa ela acaba tendo um tipo de visão, ou um tipo de sabedoria aflitiva ou de visão aflitiva, que se chama aquela visão aflitiva que considera a sua opinião mais suprema. Arantam Chonson Chenya Chimbaina, Chubaji Inaya, Digio Marela, Jiktembaji Inaya, Digio Mares. E ter uma visão que considera a sua própria opinião suprema não é bom para nada, nem para engajar em atividades mundanas, nem para atividades espirituais. Karela Baina, Por que isso? Penarzo, Jikte, Mi Chitsoko Nalola Ibana, Sosoga Tawa Mato, Janda Tawa Chuni Kemalena, Legonjik Nala Drogo Yubaina, Soso Mi Janda Katsu Koba Shedaina, Soso Pena, Soso Kalaya, Pombo Dini Yubaina, Pombo Tiki Soso Le Shedaina, Soso Tichoni Tali Chematoni, Semlea, Kangi, Shubichi Ped, Delea Ped, Dik Pena, Nazo, Pokina Shion de Kalaya, Jasa Yobano, Pasho de Shion de Kalaya, Soso Amchaba Chuni Manduba, Semle Chuni Mandubaji, Udini Yungur. The two Karazana Rantan Chos, the Chimbo Diga, and Diga Kangi Dungur. E por que a gente fala que nem para atividades mundanas ajuda isso? Porque imagina que a gente vai para o trabalho, ser uma pessoa que realmente tem a ferramenta muito grande, a sua própria opinião, a sua própria visão e não ouve os outros, vai lá para o trabalho, faz as atividades daquele dia, o seu trabalho, só do jeito dele, só do modo dele, e não ouve ninguém. Então, há outras pessoas que eventualmente dão melhores conselhos ou têm uma experiência e querem dividir com aquela a outra pessoa, essa pessoa nunca aceita, não ouve, não aceita, faz só do seu próprio jeito, ele não só acaba deixando as outras pessoas desgostosas, de não querem, sabe, as pessoas não conseguem falar, conversar com aquela pessoa porque ela nunca vai ouvir, mas também a própria pessoa, a pessoa que está com aquela visão que se considera supremo, se considera muito ferido o tempo todo, porque quer tanto fazer só do próprio jeito, sem ouvir as outras pessoas, que quando uma pessoa fala um pouquinho a própria opinião, ou tenta dividir um pouquinho seus conselhos, na hora se sente ofendido, na hora se sente como se fosse que alguém tá ferindo, tá enfiando uma faca, sabe, no seu peito. Por quê? Porque ela tá segurando muito forte a sua própria opinião. 제가 가서 밴드 마소는 다 잡사가 밴드오데 가서 몽보 가서 상로 당당 거 돈이 데 몽보 랑게요 가르레지 디가라 아니 다란탄 촌전제나 미샹다 그 소소라라 온디 칸라야 델이야 밴 나시지 다 잡사가 밴 Ah, tá aqui. 오 데나시지 랑용고 나르저식 침보지나야 샹다 그때 젤람 나람사 포초초 오 드니 가르자 나르저치 오데니 가르자 타기 란탄 촌전제 dini rāng jīnzi shik chīmbu chī. Dini jiwa yinā, ko kāna rāzi pāshō nī, sūsū chōni yā, sānglōgu tōni yā, dini bēndu shik chīmbu chī lāng shāng. Shik chīmbu chī lāng shāng dā kāna tēlē yā tēzi, kāra shik nā, tak zī tātā yāsān rūti sūsū lāng shāng, zō shāng. Gente, como é que fala como chama? Quando você vai não é o gol, é o lugar onde a flecha chega aqui, alvo, isso, obrigada. É como vocês armarem, é como a gente, quem tá com essa mente muito forte
da visão que se considera mais extrema, superior, é como se que você tem um próprio alvo, sabe? O alvo de flecha, arco e flecha, né? Então, o alvo da flecha é no próprio peito. Então, você vai lá para o trabalho, se alguém te fala alguma coisinha, dá sua opinião, pof, é como se você se sente ofendido. Ou se você se é muito arrogante, se você é muito presunçoso, arrogante, qualquer coisa que outra pessoa te falar ou te criticar minimamente, toque, você se sente super ofendido, você não consegue nem pensar direito. Ou se você tem um ego muito forte, ou se considera muito exageradamente precioso, a mesma coisa. Alguém fala alguma coisita de você, na hora, tum, como se fosse que aquele alvo foi acertado na mira. 소소 드니야 벤드 란자 되가라 드니 밀라파 라파 몽보텔라 도시고 되가라 아니 소소 데 파쇼라 콘르네 콩알라 드니 도자군도 도jo 소소 델 벤 베야 라메나 미 도시나 델라 촌이 do tesayo marwa. Em contrapartida, se a gente não tem o alvo, se a gente mesmo não se coloca o próprio alvo, se a gente não importa, inclusive, se tem gente que está tacando pedra na gente, seja por raiva, seja porque a gente não tem o alvo aqui. Se a gente tem o alvo aqui, então qualquer coisinha pequenininha acerta a gente. Se a gente não tem o alvo, mesmo que estejam tacando pedra na gente por raiva, etc., não vai afetar aqui. 제가 대인 소자 양아서 깎깎래야 소소 디쇼디야 상마 데 특진도 마손 소소라 노바 용야금 특진 상마도 소소 근디니 야소 덴덴 노바 데zel레 온데 갈라 코 근디 마소 띠띠 마소 띠띠 마소 된 파견년 즈 부샤야 어디니 가서 란신데 딘디 지금 거 Como a gente precisa, para todas as coisas acontecerem, a gente precisa que as condições sejam ideais para as coisas derem um resultado. Agora, se a gente considera, se a gente mesmo faz, a gente mesmo constrói do nosso próprio lado as condições ideais para a gente se ofender, para a gente se entristecer, quando tem uma condição externa boa para nos ofender, a gente só é ofendido porque a gente colocou nosso alvo, mas a gente colocou nosso alvo aqui, a gente não pensa. Quando a gente tem uma condição externa negativa fora, a gente, na hora que a gente faz, a gente só aponta o outro que está ferindo a gente, é o outro que está bravo, etc. A gente não está pensando que quem colocou o alvo fomos nós, né? 양아서 보바 빼드리요 소소라 균 아약 난신지 요나야 통토스 미잔달라 균 식러지요 바이나야 통토 그래스 시하고 하마고. 내가 또 소jam님 붙이지 있는지요 데 스타다 디니 페 용거에 페자고 디니 오스 미잔달라 균 식난신 그 추추지요 바이나야 통토 다돈다 미잔달라 균 추추지요 바이나야 람산 지르지니 코테 소소라 균 아야 난신 그 체모요 바이나야 통토 말해서 tem um ditado tibetano que diz o próprio defeito, ainda que sendo como sendo grande que nem um búfalo, a gente não enxerga. A falta ou o problema do outro, ainda que seja minúsculo como uma pulga, na hora a gente identifica. 아까는 끼길 낙공 차비체 등이 단위 캔서 되는 배주 당기요. Às vezes, quando a tradutora fica na escuridão da ignorância, eu uso várias palavras que ela não vai entender. 맞도 끼접에 끼차잖아. Senão ela fala muito. 아니 거야한테 단위 때에서 Aí 낙공나 주잖아. Aí às vezes 끼대 좋은 정도. às vezes eu uso umas palavras que eu sei que ela não vai entender, só para ela ficar menor assim. Sorry. Desculpa. 야, 근데 가라면 지와도 가는 도시하고 못다. Ele esqueceu o que estava falando. Ó. Sorry. 다들 따와 가로. 따와. 뭐야? 따와. 어디? 따와들래야 그 난세 체셔봐이나. 야 따와들래야 남비가 semkamrik boga 나누라 따와들래야. 야 그런 난세라 응아치요. yes. Bom, então voltando para os tipos de visões aflitivas, então temos 5 visões aflitivas. Nada garrez de galan jita, tarta, lota, sedunda turjin chonze, tawan chonze, tawan achigres. Bom, então essa sexta aflição, certo? Que é a visão aflitiva. Dessa visão aflitiva tem 5 subdivisões, que é a visão aflitiva dos agregados. Como é que eu posso traduzir isso? Só um pouquinho, pessoal.
Consegue confundir. 야 나코치. Ó, ela tá na ignorância de novo, ele tá me falando aqui. Em português eu não lembro. Tá bom. Então, a primeira das 5 visões aflitivas, então a primeira visão é a visão do agrupamento perecível, a segunda visão ou percepção que fixa no extremo, a terceira visão incorreta, a quarta visão que se considera supremo, que a gente já comentou, e a quinta visão que considera a sua ética, sua conduta e os votos como supremos. 야. 다도 저래래 이제 시작 보면은 지 야야 단 레레레 이제 시대 잡쇼 근데 담보들 직다 저디 가라 돈다 직다가 어무 방문이 또 가르쳐 그래서 나저 소소 데드뇨 분가지도 그러 나 지지 나 trabalho 나 지, 나 니 포모이 나 부이 나저 데드뇨 분가지도 소소 그게 그 나라 무니 데 다다 주반진이 칠래야 직다라 Bom, então vamos rapidinho através das 5 visões, tá? Que são muito importantes. A primeira dessas visões aflitivas é a visão do agrupamento perecível. O que significa a visão do agrupamento perecível? Agrupamento ou esses agregados, ou seja, esta pessoa. Então, quando a gente considera essa pessoa como eu, então eu sou assim, eu sou assado, eu sou importante, ou meu, ou eu, ou meu. Quando a gente considera, quando a gente visualiza esse eu e apreende, ou a gente percebe esse eu como sendo completamente sólido e único e estável pelo seu próprio lado, e essa é a visão do agrupamento perecível. 뭐야 대인소사 단진다 직단이래 차벌 가려 요리엘람 단진도 캡체와레스 직다도 텔리테스 캡총와레스 Lembra que a gente falou quando a gente estava apresentando ignorância? Ignorância tem dois tipos. A primeira ignorância é a ignorância que apreende esse eu, a identidade, como sendo do próprio lado. E agora a gente tem essa visão do agrupamento perecível. A visão do agrupamento perecível é sim uma ignorância, mas é uma subdivisão da primeira ignorância. 배샤바이나 니 지근 직다노 임바이나 니 지근 직다데게 어무방알라마토 어무기요 말이 니 지근 간사가 단진데게 라신 참마가 지근 알아무니 데다도 반승기요레 어디니 차버치 Essa mente negativa, chamada visão do agrupamento perecível, ela existe quando eu olho a mim mesma e considero eu como sendo sólida, como sendo este ego, como sendo absolutamente sólida e autônoma, independente dos meus agregados. E quando tem a ignorância que percebe a ignorância da identidade autônoma de todos os indivíduos, não só preciso visualizar a mim mesmo, mas eu consigo visualizar quando imagino qualquer indivíduo, qualquer ser senciente, e aparece para mim como sendo existente do próprio lado. Essa é a diferença entre a ignorância e a visão do agrupamento perecível. tawa nipan tarta zadi karre jiktaga muyurten ngarewa deyin sonza pena ngade ta kiwa ngamani ta kiwa ngaji keleni jima ngaze ate kiwa ngamani deyo deniya chimani deni dogo son o deda takpa yensare sambi o deniwe yang tarta zadi yang deni chigore taktachi. A segunda mente aflitiva, a segunda visão aflitiva, a visão que fixa num extremo. O que é esse extremo? O extremo da permanência. Por exemplo, o primeiro da permanência. Por exemplo, quando a gente imagina nós mesmos nas vidas anteriores. Eu vim da vida anterior, agora estou nessa vida atual e eu sigo para a próxima vida. Quando esse eu que segue de uma vida de vidas anteriores até vidas futuras, a gente visualiza esse eu, como é que esse eu aparece para a gente? Se esse eu, esse ser, essa alma aparece como sendo permanente, essa apreensão como sendo permanente se chama visão que fixa no extremo. É uma das visões do extremo. 아니 다양 타타텔라 체타치거리 체타드 가르에 디가라 아니 나 신동데 가랑이 봄보 메타 당상도 어디다 냠다 나세야디 다세야디 진친로고 사레선 아디르 tawachigory teleya cheta. Então, por isso que a visão que fixa no extremo são duas, a visão do extremo da permanência e outra nihilista. A visão nihilista é a visão que considera
por exemplo, depois que a gente morre, bom, digamos que depois que a gente morre, o nosso corpo é cremado. Porque o nosso corpo é cremado, então este eu, este ego, essa existência, esta pessoa não existe mais. Nunca mais. Não existe mais. Ou seja, acaba recaindo numa visão nihilista, visão que acredita que não existe mais. 다 되네 lokta lokbartawa sidiganaya ani yoba chigleya ko nguyone ta la yoba kanjila te yo mare zini odilaya tene kurne ko loktas ya meba chigleya te tagara yore sini ya dondo ko loktas zini ote lokta te la nium. Ok? Então, esse é o segundo tipo de visão aflitiva. Terceiro tipo de visão aflitiva, a visão incorreta ou errônea. E dessa visão errônea também, como é que funciona a visão incorreta? Seja, se algo existe, mas a gente renega. Então, se existe alguma coisa, mas a gente está renegando, a gente considera como não existente o que é existente, é uma visão errônea. O outro tipo de visão errônea é ao contrário. Algo que não existe, mas a gente percebe como existente. Esse é outro tipo de visão errônea. Tem os nomes, mas aqui eu não consigo falar em português. 다 되네 수정다 turjik chodan zimba zaya chi yore de turjik zaya de kyolam zego 출심 zidikala ya nga zo tim dramanda derewa de soza sozo chi gulo ma ko ya ji o de dindi la soba ge dindi kyolom member dindi cheba yina zubonde la pe ka so dikbo tang thumna digi sozo ge ge samlo diga to so nyore do shagre dindi dingole tondo gre sambi dindi ge tawa ji ro tele ya sedonda turjik chodan zimba. A outra visão, que é a visão que considera a sua ética e votos como sendo supremos, não é que são todas as éticas e condutas corretas que é considerado como visão incorreta, mas a visão que considera algumas condutas como sendo supremas que na realidade não ajudam em nada, ao contrário, só se prejudicam. Por exemplo, quanta gente nas suas práticas espirituais acreditam que seja se despir totalmente ou causar muita dor no próprio corpo para purificar para purificar negatividades ou para seguir no caminho espiritual precisa sofrer fisicamente, etc. Isso na realidade não ajuda e prejudica porque acaba obstruindo o conhecimento desse caminho. Então essa é a última das visões aflitivas, que é a visão que considera a sua ética e votos como supremos. 다 따완 총선 세디가라 가르제 따와 딕자 가르지 바이나 어디 따와 됐어 따와 양다 바레 삼비 어디니 따와 될야 따완 총선 따와 만발은 초다 따와스. E a quarta das visões aflitas é a visão que se considera suprema. O que significa isso? Que quando tem realmente aquele pensamento que está errado, é uma ideia, uma conduta, uma filosofia errada, errônea, prejudicial, mas acredita que está certo e se considera superior. Então essa é a visão aflita, a visão aflitiva que se considera suprema. O corpo não existe mais, mas a mente continua, o contínuo mental. De pumpo de metan. Ani dagdi yo mares langidwa. Ina namshiti karechigires. Kesna namgyu naso gyun labgirara semki gyun. Eso. 대 가르제 따라라네. 가서 되니 폼보 매 당사가 메타 당야가 폼보도 가르제는 가서 폼보라고 반대 차대고 그래. 샤탄도 지지 폼보 파마가 커터리 좀비 폼보라고 반대 메타 당샤 그래. 임바이네 가서래야 폼보 되게 세고 말이 폼보래야 타라 mom보 요송자 아니 치말라 되니 돈이가 다대다 아니 냠도 폼보 참모다 남시다 어디서 상마 요레스 어디 연송자 나가 댄사고 폼보들이야 폼보 라바데 메다단 샤바이나 폼보 참모라 템바 요레스. Quando o nosso corpo é cremado, no exemplo que eu dei, quando o nosso corpo é cremado, é o corpo grosseiro que é queimado, né? Esse corpo superficial, grosseiro, que ele é queimado. Mas a gente tem muitos tipos de corpos, muitas sutilezas de corpos, certo? Desde o corpo físico grosseiro até o mais sutil. E quando a gente morre e o nosso corpo físico grosseiro é queimado, o corpo super sutil, junto com você considerou ali a consciência sutil, esses dois é que seguem para as próximas vidas. 페샤바이나 가서 페나 가서 아말마 케마타비 부친주데 데닐로 직접 뭐 데닐로 니 데닐로 주 데닐로
니셔 딘니 숨셔 쉽셔 빼나가도에나 단다 로응압증 압지 다 로응압증 딜로사운드 로응압증 압지 아니 딘디 부주주도 야윤윤 ngama chima la mandoni tanda loungab증 압지 봐 아디니 차칼라 무차데오와 다디니 아야 시칼라모 디니 신도비네코 디니 파파르도 디니 지니파 ngama chima ngondo odini rojaviores Por exemplo, vamos colocar como exemplo, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, né? Então, o corpo físico da minha mãe e do meu pai me deram esse corpo físico que eu ocupo hoje. A minha consciência da vida anterior ocupou aqui, então eu acabei renascendo como ocupando essa imagem, né, de pessoa. Então, eu nasci como bebê. E aí fui crescendo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora estou com, depois 20 anos, 30, 40, agora estou com 57, agora no ano novo, né, a gente se torna um ano mais velho, então me torno 58 anos. Não é que eu deixei de existir, mas o contínuo desse corpo junto com a minha consciência, que é o que deu essa minha característica de eu, ou essa identidade, ela vem se transformando, a minha essência, a minha essência, ela vai se transformando, mas o contínuo é o mesmo. Então esse fluxo de corpo e consciência sutis é o que traz a característica de pessoa, de indivíduo, e esse indivíduo é um fluxo, e ele vai se transformando, a sua natureza vai transformando dia a dia, assim como quando eu ficar mais velho, na hora da minha morte, quando eu morrer, tudo que é grosseiro se destacam, mas tudo que é sutil, eles se fundem, e aí essa minha consciência junto com o meu corpo sutil, eles seguem para o bardo, e depois para a próxima vida, e assim sucessivamente. Ou seja, é um fluxo, é um contínuo de momentos anteriores para o próximo momento para o próximo. Então é um contínuo de momentos que um contínuo anterior se transforma no contínuo posterior. Esse contínuo se transforma no seu contínuo posterior, e assim sucessivamente. 나서 Ok? Então, acho que tista não. 땅아초 가르라이나 넘버초레 다 가자가서 니마다 가자고마디 나노라 뉴모 모토 다 차상당아초 로토이 마르테 뉴모자드 가디임바 데라 지 예와 간디 샤위오바 어디디 샤니 단당아초 사뉴 투드 다가지디시 디디지 넘버초레야 주즘바 어디디 대양 나르초 마세 나노라 티가 칼레 카라테기오바 다 티가 틸리 도데 또초 serve chebala thavlam karate gu yome odinde kondoji ta ngarum ka temba doji odinde do shubai imbai na tiring pe lu da semni ga tanje de sha karazin kazani ya tujina la yong wa tindi yin songza dangon chena gonda de chijo langon na tindi yong de jong de kala tanda pe karazi ko de shada temba se bu shiramudu konda. Bom, então é isso, gente. A gente, nos últimos 3 sábados, então a gente foi através desse assunto da saúde mental, emocional. A gente também eu apresentei de maneira bem breve para vocês sobre os estados aflitivos mentais, ou seja, os tipos de mentes e pensamentos negativos, que é o que acabam nos trazendo problemas para o dia a dia, certo? Então, eu apresentei quais são esses 3, ao menos os 6 tipos de pensamentos negativos ou aflições raízes, depois quais são as subdivisões e quais são os antídotos ou as mentes positivas que podem ser usadas como substituintes para ajudar na resolução dos problemas, né? Porque enquanto a gente está atuando sob força desses pensamentos negativos, dessas mentes aflitivas, então né, toda a bagunça acontece na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente ter consciência de que existe isso e quais são os seus antídotos, né? Ao menos de maneira bem breve, apresentei para vocês hoje. Acho que hoje eu vou deixar por aqui mesmo, porque, sobretudo, hoje
este corpo e esta mente estão muito cansados, né? Porque faz 2 noites que a gente vem viajando até chegar aqui hoje, né? Faz 2 noites que a gente viajando do sul da Índia para cá. Então hoje a minha mente não está tão estável porque tá muito cansada. Então hoje eu vou pedir autorização e perdão para vocês para deixar por isso mesmo hoje aqui. 이나야 결혼sol라 레가지 되네 구야요레스. Mas eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. zanyu 단다데 코고 파지 제타요 베티나. zanyu timbi 어디 자와지 요레데 단다 계줄그데 이게 걸에 땅요레. 대전어서 자고르다 자고. Mas eu vou deixar para vocês uma tarefa, certo? A monja mandou para vocês o PDF, certo? Ela mandou para vocês hoje mesmo no grupo. Quem não recebeu, já coloca aqui o telefone e tal que a gente manda para vocês. Mas vocês receberam um PDF? Tá bom. Então manda o seu telefone, Dani. Então eu quero que vocês, por favor, memorizem aquela estrofe da onde estão as aflições mentais raízes, tá? 아야. 어디 내가나 지망아서 두디가나 담보대 익세당이. E aí, a próxima vez que a gente se encontrar na aula 4, vamos ver quando que vai ser. Aí eu vou perguntar, vou fazer perguntas que nem exame para vocês. 세무이. E também a Tirinrantiwa Nidwa, a Nidjela com seu WhatsApp lá, né? 그럼. De energy color, Trinidoi. 알레. De color. 네, 가서 저가서린다. 다 Giba. 개발인도. 네, 랜드 때 가서 소반하는. Sobanana. 아카운트. E também a gente recebeu pergunta, né? Também mais 2 perguntas da Aline, que sobre como identificar e não se identificar com eventualmente alguma situação que nos causa desconforto, tipo uma energia ruim, situações ou pessoas que nos causam desconforto, como acabar se protegendo disso. Então, como eu estou muito cansada hoje, eu já respondi para ela e ela vai passar para vocês no grupo do WhatsApp, tá? 도지체 저는 정원에 배도나 첨부진이 배바다 아니 배 대sembadel라 onde onde pegava o chão, 도지체. Muito obrigado mesmo a todos vocês e eu estou muito contente de ver que vocês estão ali desde o começo até agora, firme e forte, com tanta atenção que a gente está falando. 드니 지마저 양아저 드니 저 계절다 드니금 특히라 어디니 뭐나 니버도 안지 결혼sol라 양 펜도 요바가 조신디 드니 강라 Já 아직 adiciona ela aqui. 시로질람나 아마저 칸토 시나 나버sol라 지초 마시나 소리 네 싱글메슈. Desculpa. E aí, o que eu puder, o que vocês tiverem de perguntas e de vontade de ouvir de novo, ou de ouvir aulas, etc., só façam as perguntas, façam as demandas, que ao menos se eu puder, se eu souber, eu vou falar para vocês. Se eu não souber, eu vou falar desculpa, e aí eu não vou explicar. Se vocês quiserem abrir o vídeo, né, para falar tchau, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Kendi para você. Tchau, obrigada, obrigada. Obrigado aí. Quem quiser Muito obrigado, foi muito bom. Além da Dani, que já pegou o telefone, pode mandar aí no grupo. Amei, oi, mãe. A Mayumi, Erickson, Rafa, William, Tara. Tá bom, gente. Fiquem bem, bom fim de semana. Bom fim de semana, né? Bom fim de semana. E qualquer demanda que vocês tiverem, vamos ver se sábado que vem a gente consegue se reunir de novo. Se não der, aí a próxima vez que tiver possibilidade de alguém me traduzindo, a gente fala de novo, ele falou. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tchau. Muito obrigada. Bom dia a todos. Pra gente, boa noite. Tchau. Pra vocês, bom dia. Tchau. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente.